Olá, no Fórum do Trabalhador de hoje vamos falar sobre assédio moral, também o Novembro Azul e os comerciários que promoveram um concurso de poesia. A partir de agora, no Fórum do Trabalhador. Olá, que alegria encontrá-lo mais uma vez aqui no programa Fórum do Trabalhador, debatendo temas de assunto da classe trabalhadora. Recebendo hoje Vanildo Custódio. Alô, Vanildo, tudo bem? Olá, André. Uma satisfação estar presente uma vez no Fórum do Trabalhador. Vanildo, vamos passar as notícias da semana, vamos comentar juntos decisões, legislações, o que aconteceu no mundo do trabalho nesta última semana. Chegando a primeira notícia é com relação ao pagamento do 13º salário. Você deve estar aguardando. E olha, informações importantes. O empregado deve sofrer os descontos de encargos do 13º salário somente quando do pagamento da segunda parcela. Esses descontos vão incidir sobre o valor total, mas somente na segunda parcela. Então vamos explicar. INSS, por exemplo, aplica-se a tabela de desconto da Previdência Social de forma separada da folha normal do pagamento de dezembro, quando o trabalhador pode ser enquadrado em 8%, 9% ou 11%, conforme a remuneração. Já o imposto de renda retido na fonte, aplica-se a tabela progressiva do imposto de renda, também de forma separada do pagamento da folha normal de dezembro. Além dos encargos sociais previstos, esses que eu já expliquei, é importante, se haver alguma determinação judicial de desconto, por exemplo, em pensão alimentícia, também somente na segunda parcela. Então, isso significa dizer que a primeira parcela vem limpinha para você, trabalhador. Vanildo, está chegando o 13º, muita gente na expectativa, né? Muita gente na expectativa, André. É importante isso que você está falando aí na questão da primeira parcela do 13º. Tem muitas vezes que o trabalhador às vezes esquece, né, que na segunda parcela vai vir os descontos, né? De toda a remuneração, de todo o 13º, né, dos encargos sociais que a empresa tem que debitar, né? Então, muitas vezes o trabalhador esquece, aí ele acaba recebendo a menos do que a primeira parcela, e isso aí... Aí ele comprometeu a renda, leva o susto. Aí acaba levando um susto aí no final. Então é importante o trabalhador estar ciente, né, que essa primeira parcela ela vem líquida, né, mas no segundo ela vem com descontos, que é os descontos devidos. E é importante que é uma injeção, né, que dá na atividade do comércio, né, e todos os trabalhadores já recebem a primeira parcela, já tem o compromisso de começar a fazer as contas. É importante sempre saber usar esse dinheiro na hora de fazer as suas compras, né? É importante isso. Vanildo, você tem noção o que significa para a economia brasileira o pagamento do 13º? É muita grana, né? É muito dinheiro, tanto é que é o seguinte, André, nós tivemos vários trabalhos em Brasília com o objetivo de não tirar o 13º dos trabalhadores, justamente por isso, que a economia injeta uma grana muito grande na economia, no comércio, e isso faz com que a máquina se movimente, ou seja, o movimento no comércio é geral. A gente sabe muito bem que nessa época toda a nossa região aqui, como depende da nossa cidade do comércio, a gente sabe muito bem que é aplicado uma grana muito alta aí nessa atividade. Bom, você está sentado, eu estou sentado, você em casa está sentado. 143 bilhões de reais. Exatamente, o pagamento do 13º significa 143 bilhões de reais que vão movimentar todo o país. Ao todo são 82 milhões e 300 mil brasileiros que têm direito ao 13º. Muito dinheiro, né, Vanildo? É muita grana e espero que os trabalhadores possam fazer um bom uso, né? Porque muitas vezes o trabalhador, que eu falei, né? O trabalhador às vezes ele acaba exagerando um pouquinho na compra, né? No final de ano aí, e não sabe um pouco usar essa grana. Então é importante estar consciente do que vai estar fazendo, esse tipo de compra, né? Lembrando que a primeira parcela pode ser paga de 1º de fevereiro até 30 de novembro.
a segunda parcela obrigatoriamente até o dia 20 de dezembro. Quem preferir, quem fizer a opção, e se o patrão concordar, poderá pagar a primeira parcela quando do período de férias. Eu nunca vi ninguém pagar no 1º de fevereiro. Acho que a maioria dos empregadores deixa para pagar em novembro mesmo, né? Então, André, isso aí é um direito que o trabalhador tem que muitas vezes ele desconhece, né? Muitas vezes é a antecipação das férias. Às vezes o trabalhador ele está na sua atividade do dia a dia, né? Termina o ano, muitas vezes a gente sabe que no início de ano vem alguns impostos, vem IPVA, IPTU, e às vezes tem trabalhador que usa, às vezes, esse dinheiro para poder saldar algumas dívidas que ficou do final de ano. Né? Material escolar também. Material escolar, tem tudo isso. Né? Então é importante o trabalhador saber. Quem comprou saber peru de Natal financiado também tem que... É importante o trabalhador tomar conhecimento desses direitos. Tá aí para você, notícia importante. Agora vamos falar dos aprendizes. Tem uma categoria que existe um questionamento sobre a função do aprendiz. Essa categoria é o motorista e cobrador. Uma empresa lá do Rio Grande do Sul entrou com uma ação na Justiça e a 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão de que é obrigatório que a empresa de transporte coletivo tenha no seu quadro, entre motoristas e cobradores, também o aprendiz. Isso segundo o decreto número 5.598 de 2005, que diz que no mínimo 5% dos trabalhadores da empresa devem participar do sistema nacional de aprendizagem. Lembrando que o aprendiz é aquela pessoa entre 14 e 24 anos. Na alegação da empresa, para ser motorista, o cidadão precisa ter experiência, precisa ser maduro e, por isso, ela não poderia contratar aprendiz. No entanto, analisando a própria folha de empregados da empresa, a Justiça do Trabalho percebeu que a maioria dos seus trabalhadores estavam na faixa etária com menos de 25 anos. E lembrando que não pode contar o administrativo não. Nesse caso de aprendiz, é motorista mesmo, cobrador mesmo. Vanildo, mais uma vez a Justiça do Trabalho atenta, não deixando que a empresa acabe burlando a legislação. Sim, eu acho que é importante o sindicato, né, a categoria em si, o trabalhador, procure realmente os seus direitos através do departamento jurídico e possa pleitear isso perante a justiça. Muitas vezes a gente sabe que algumas empresas, né, essa cota que você mencionou aí, muitas vezes as empresas deixam de cumprir. E a gente, como dirigente sindical, nós como trabalhador, nós temos que procurar saber nossos direitos para poder cobrar isso, tanto das empresas como um cumprimento na Justiça do Trabalho. Agora vamos a outro tema muito importante, preste atenção você trabalhador, que é o assédio moral, um tema que preocupa, o Vanildo é um estudioso também da matéria, e infelizmente muitas empresas ainda cometem abusos, ameaças, humilhações, enfim, situações que caracterizam o assédio moral. É importante combater, é importante orientar sobre o tema, né? Sim, é claro. Tem muitos trabalhadores que às vezes desconhecem como até mesmo pleitear isso perante seu sindicato, perante a empresa, né? Muitas vezes o trabalhador não tem a orientação necessária para isso. Muitas vezes dependendo do caso, tem que ter, além de testemunha, ter gravação, ter a possibilidade até mesmo de filmagem para poder constatar algum atos, né, que é feito às vezes por administração da empresa, colegas de trabalho, tem tudo isso. Então é importante que o trabalhador, a trabalhadora, se informe através do seu sindicato, os procedimentos legais para poder buscar isso perante a justiça, perante o seu sindicato, fazer com que seja cumprido as determinações da lei. O Sindiserve Saúde aqui de Ribeirão Preto realizou uma atividade, um seminário abordando o assédio moral. Eu estive presente, a nossa reportagem também acompanhou e vamos trazer agora algumas entrevistas que nós realizamos durante o evento. Primeiro eu quero falar com o professor Dr. Sérgio Codato, ele que é do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e que apresentou uma palestra muito interessante sobre o tema. Vamos ao professor Codato. Codato, os relacionamentos interpessoais estão mais difíceis no mundo moderno? Sem dúvida, né? Existe essa questão que a gente chama do imaginário da violência. As pessoas estão mais solitárias,
né? Elas têm medo do outro atualmente, mesmo nas relações de trabalho, né? A desconfiança é uma marca característica nas relações, então pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que nós estamos vivendo um momento de crise, né? Das relações pessoais, das relações no trabalho, né? Tem esse problema do assédio moral, tem um problema da frieza nas relações e principalmente o problema da falta de um trabalho em equipe, né? Que acaba prejudicando o clima e a produção. Nessa relação capital e trabalho já tem uma natural subordinação. Quem detém o poder quer que as suas ordens sejam cumpridas. Mas em alguns países já enxergam isso diferente. Algumas empresas começam a trabalhar uma gestão mais compartilhada. Você entende que esse é o futuro? Eu acho que daquele capitalismo selvagem, né, as lutas da classe operária levaram necessariamente as empresas a buscarem uma humanização, né? O exemplo que você pode ter são das indústrias japonesas, né, que introduziram relaxamento, né, música ambiente, bônus para quem não fuma, né? Quando antigamente nas indústrias japonesas os gerentes até batiam nos seus funcionários, né? Então, veja bem uma coisa, do ponto de vista das relações de trabalho, a questão da humanização, a questão do investir no trabalhador, a questão de tratar bem o trabalhador, isso se mostrou, né, importante tanto para o clima quanto para a produção da empresa, né? Então, o capitalismo moderno, você sabe bem disso também, né, avançou no sentido até da participação nos lucros da empresa por parte do trabalhador. Então, se espera que a gente caminhe para um trabalho humanizado e não alienado. Nós estamos hoje numa atividade que visa um seminário que é para orientar. Na relação de assédio moral, quem assedia tem consciência do que está fazendo ou no final também ele é uma pessoa que também precisa ser tratada? Bom, o assediador geralmente teve uma formação autoritária, né? É o que o Adorno chama de personalidade autoritária. Nós fomos criados num regime autoritário da época da ditadura, então só aprendemos, na verdade, a exercer o poder de uma forma autoritária. Nas instituições públicas, para piorar, muitas vezes os gerentes e coordenadores são cargos de confiança, são pessoas apaniguadas da administração que muitas vezes não sabem nem o que é uma administração democrática. Então, o tema de hoje, assédio moral nas relações do trabalho, serve justamente para isso, né? Para o trabalhador dar um basta no assédio moral, na humilhação, na subserviência, né? Nem o capitalista opressor multinacional tratando o trabalhador como um escravo, né? E nós temos que, de uma forma ou de outra, dar um basta nessas relações de opressão, de exploração, né? Muitos trabalhadores da USP estão entrando com processo contra a USP, né? Por abuso, por assédio moral, e nós estamos aqui justamente nessa campanha aí de conscientização contra o assédio moral e por um clima mais democrático nas relações de trabalho. A busca da informação é fundamental para os dois lados. Sem sombra de dúvida, né? Nós descobrimos que saúde mental e consciência andam juntas, né? O trabalhador alienado que só vai sofrendo a opressão, a agressão, né? Esse daí que não tem participação ativa, ele tende a adoecer e tende a esclerosar precocemente, né? Então, se manter ativo, informado, né? Hoje em dia, o mundo do trabalho também é o mundo do conhecimento e da sabedoria, né? Então, eu entendo que as organizações dos trabalhadores devem partir para isso, e nossa proposta, inclusive, é essa, né? Que o trabalhador também seja um pesquisador, né? Um pesquisador da violência, um pesquisador do assédio moral, um pesquisador das práticas exemplares no seu trabalho, no seu setor de trabalho, né? E um pesquisador também do trabalho em equipe, do trabalho coletivo. O nosso inimigo é o patrão, o nosso inimigo é a grande indústria multinacional, né? E não nossos colegas de trabalho, entendeu? Nossa campanha é que paremos, né, com essas briguinhas que acabam levando à desunião da categoria. Por quê? Porque só a união faz a força.
Obrigado, professor Kodato. Palestra maravilhosa. Nós até temos, em outro programa eu vou passar um pedacinho dessa palestra muito importante para sensibilizar o trabalhador que às vezes sofre por bobeira, por detalhe. Vanildo, professor Kodato fala um detalhe importante: o inimigo do trabalhador não é o próprio trabalhador. Não. Às vezes dentro de uma empresa o ambiente de trabalho é horrível, né? Sim, é uma situação complicada. Às vezes a trabalhadora não tem conhecimento realmente dos seus direitos, é só realmente procurando o sindicato, porque é através do sindicato, através de sua diretoria, que pelo menos no nosso sindicato é assim, a gente participa de vários seminários, de vários debates, de várias organizações, onde explica realmente a questão do assédio moral, do dano moral, e a gente tem toda a informação e orientação para dar a esses trabalhadores e essas trabalhadoras, com o objetivo de evitar um confronto maior, até mesmo uma perda, né, desses trabalhadores, porque muitas vezes o trabalhador, ele estando numa empresa onde não tem ambiente de trabalho, ele acaba não produzindo e muitas vezes ele fica até doente, né? Se adoece, porque ele acaba tendo o estresse e a atividade dele não produz. Então é importante que o trabalhador procure seu sindicato. E essa experiência japonesa aí que batia nos funcionários e hoje está fazendo sessões de relaxamento, atividades lúdicas, relação patrão-empregado, pelo menos no Japão, melhorou bastante. Então, André, vocês veem, aqui no próprio Brasil já existe, né, a gente sabe que já existe várias atividades que procuram orientações médicas, no sentido até de fazer treinamento com os trabalhadores antes do exercício da função, fazer um relaxamento, fazer uma atividade que o trabalhador ele se disponha a desenvolver a sua atividade dentro da empresa. Então é importante que muitas vezes se procura a empresa, o empresário se procura investir nesse sentido, né, que o trabalhador ele tenha uma vida saudável, né, para poder ele produzir melhor ainda para a empresa. E olha, nós também conversamos com o Evaldo Nascimento, que é do Sinserve Saúde. Aliás, foi um dos que organizaram o evento, né? O Sinserve. Aliás, parabéns pela atuação, Evaldo. Vamos à reportagem. Como que foi a escolha do tema relacionamentos interpessoais? André, na verdade, relacionamento interpessoal é algo que deve ser trabalhado entre, não somente todos os trabalhadores, mas todo ser humano. Eu gostaria até de citar aqui uma palavra do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: trate todos como se fosse superior a você mesmo, e assim todos podem viver bem, ter um bom relacionamento. Então, relacionamento pessoal é isso, é você tratar as pessoas, não olhar a pessoa como, como inferiores, né? Mas olhar como uma pessoa diferente, mas as diferenças, dá para se viver com as diferenças. Então eu acho que as pessoas assim, elas pecam muito, porque quando ele olha o diferente, ele acaba tendo aquela discriminação, ele acaba tendo um preconceito, né, uma concepção já pré-conjugada, e aí fica difícil o relacionamento com essa pessoa. Então o relacionamento interpessoal nada mais é do que é uma palavra de educação, é uma palavra para trazer assim, não diria até boas maneiras entre os relacionamentos, entre como falar, entre como expor as coisas, entre como tratar, como que o patrão deve tratar o seu funcionário, o chefe deve tratar o seu subordinado, e também esse subordinado, por sua vez, também saber tratar os seus superiores. Isso é uma relação interpessoal sadia. Muitas empresas têm dificuldade em abordar o assédio moral. Como que foi a recepção aqui do hospital e como tem sido o trabalho do sindicato nesse sentido? É verdade, muitas empresas têm essa dificuldade, muitas instituições, seja ela do setor público e privado, mas a recepção aqui no Hospital Santa Teresa, a direção abraçou essa ideia, tá? Se disponibilizou a ser parceiros, porque onde está o ser humano sempre há aquela pendenga. Então o hospital aqui não teve nenhum problema de tratar do assunto e está com as portas abertas. Quanto ao sindicato, o sindicato ele tem dado total apoio, não somente o sindicato, mas a própria pessoa do André, a sua pessoa tem dado maior apoio. Temos o apoio aí do Fórum do Trabalhador, muito importante para todos. E é claro, faremos um bom uso disso daí, que é para o crescimento de todos, patrões e empregados. Informação é fundamental, temos que falar sobre o tema, enfrentar o tema para poder superar. Deve ser cortado na carne. Se há algum problema, tem que ser falado, tem que ser abordado, a gente tem que aceitar e tem que procurar tratar. Às vezes nós mesmos podemos errar fazendo uma palavra, uma colocação, uma palavra mal colocada, né? Isso também deve ser corrigido.
Por meio do quê? De informação, seminários, palestras, cursos. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Claro, com o seu apoio e o apoio dos sindicatos. E é claro que o Fórum do Trabalhador sempre vai apoiar essas iniciativas, até porque acredita na importância da disseminação da informação. Vanildo, você percebeu, o sindicato puxou a responsabilidade para ele em debater assédio moral, relacionamentos interpessoais. Essa tem que ser a linha adotada por todos os sindicatos? Sim, claro. Eu acho que o sindicato, o sindicalismo, ele tem que fazer um trabalho no sentido de colher informações, de ter a sua categoria toda informada a respeito dos direitos que é devido de acordo com as leis. É importante que às vezes o sindicato convoque um seminário, debate sobre os assuntos pertinentes à sua categoria, porque cada caso é um caso, né? Nós temos várias categorias aí e que é necessário que o sindicato, né, o trabalhador, ele cobra isso do sindicato, porque se o trabalhador não cobrar do sindicato, certamente o sindicato dele não vai ter atuação. Então é importante que o trabalhador procure o seu sindicato, procure se informar de todos os seus direitos, de todas as suas reivindicações. Então, por isso que é importante o sindicato estar em todas as discussões no sentido de avaliar e procurar atender de melhor forma os direitos dos trabalhadores. No Hospital Santa Teresa existe uma experiência muito interessante, é o Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, um hospital do Estado, e lá foi constituído um núcleo, o NUCANT, que é o Núcleo de Combate ao Assédio Moral no Trabalho, que tem desenvolvido um bom trabalho com cartilhas, com orientações, inclusive na realização desse seminário. Eu conversei com o Sidmar de Oliveira, que é o presidente do NUCANT. Sidmar, por quê? Como nasceu o NUCANT? O NUCANT, André, ele é fruto de uma violência que foi sofrida, né, por mim há um tempo atrás. Eu considerei que aquilo foi assédio moral, então comecei a pensar, porque algumas pessoas elas têm uma forma de sentir e vivenciar as coisas. Ou se desestimulam, ou ficam desanimadas, pedem demissão do trabalho. Eu pensei por outro lado, eu vou trabalhar isso, eu vou combater esse negócio. E aí quando eu descobri que eu estava sendo vítima do assédio moral, conhecendo outras pessoas que também estavam sendo vítimas, nós nos unimos, começamos a discutir, eu procurei auxílio com o professor Kodato, falou, Sidmar, você está sofrendo assédio moral. E começamos a conversar e ele deu a ideia, por que você não abre um núcleo lá na instituição que você trabalha? Eu disse, é boa ideia. E comecei a procurar pessoas que estivessem sofrendo o mesmo problema, e aí nós, então, numa reunião, decidimos criar o Núcleo de Combate à Assédio Moral. E a nossa primeira ação nessa reunião, a decisão da primeira ação foi fazer o primeiro seminário sobre assédio moral no trabalho. Hoje vocês acumularam tanta experiência que já estiveram até no exterior, participaram de um congresso na Argentina. O assédio moral é um problema mundial, o que sofre aqui também sofre em outros países? Sim, e a gente percebe que assim, a forma que ele acontece é igual em todos os lugares, né? Então, aquela coisa, só muda o endereço, mas o problema é o mesmo. E lá nesse congresso na Argentina, é o Congresso Ibero-Americano sobre assédio moral, a gente teve a oportunidade de compartilhar a experiência de outros colegas que a maioria que estavam ali haviam sofrido assédio e, como eu, eles procuraram agora trabalhar do lado de combater o assédio moral. Então foi uma experiência rica, nós tivemos lá 10 dias de reuniões, de palestras, de oficinas, e a gente percebeu isso, é globalizado. E cada país está aí usando seus recursos para combater. Alguns países, isso vem dos próprios governantes, como na Argentina, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, junto com a rede ibero-americana, organizaram o evento. A gente espera, tem esperança, uma grande expectativa que no Brasil isso possa acontecer em breve. Quem está nos assistindo agora e acredita que está sofrendo assédio, ou que pode caracterizar assédio, o que você orienta? Olha, primeiramente, você não deve ficar calado. Tem que procurar falar desse problema, conversar com as pessoas, fazer com que seja divulgado a violência no trabalho. Em segundo lugar,
você produzir relatórios e ir registrando o que está acontecendo para você ver, porque o assédio moral ele é muito difícil de provar, né? E você tem que ter registrado os eventos que aconteceram e aí você procura uma organização, uma instituição que possa te orientar, que possa te dar uma assessoria nesse sentido. Porque o assédio moral ele é um mal silencioso e vai minando as energias da pessoa. Se ela não toma cuidado, daqui a pouco ela começa a ter problemas de autoestima, de depressão, e aí isso não tem fim. Ninguém está livre, qualquer um pode ser vítima e qualquer um também pode ser o agressor no caso do assédio, né? Sim, no Congresso a gente teve muito contato com essa questão. O assediador, ele pode ser consciente ou inconsciente. E ao mesmo tempo que ele é assediador, ele pode também ser o assediado. Então, hoje eu sou assediador, amanhã eu posso ser assediado. Todos podem permear em todos os papéis, né? Então, a população precisa ser conscientizada. Cada trabalhador tem que saber dos seus direitos, saber que o trabalho é para ser harmonioso, prazeroso, as relações de trabalho têm que ser tranquilas, né? Um chefe, ele pode, dentro do estabelecido, ele pode te dar uma advertência, ele pode chamar a sua atenção, mas ele não pode faltar com respeito, não pode invadir a sua integridade, né? E isso é o que a gente sempre tem falado nos nossos encontros, né? Existem formas de tratar. E a partir do momento que você começa a abusar do poder, então você está indo para o lado do assédio moral. Vanildo, muitas vezes o chefe, por exemplo, ele é tão perseguido pelo patrão, ele é tão assediado que ele acaba desforrando no colega de trabalho. Então ele é vítima e autor ao mesmo tempo. Às vezes, André, é consequência, né, daquilo que é praticado pelo patrão, pela direção da empresa. Muitas vezes a empresa tem metas, né, a cumprir e carrega tudo, por exemplo, tudo em cima do gerente, do administrador, e o administrador acaba descarregando em cima do coitado do trabalhador que está lá, que muitas vezes precisa de uma orientação melhor para poder produzir melhor. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas aproveitam de uma determinada situação para tirar proveito, né? Muitas vezes tem questões que acontece diariamente lá no nosso sindicato, que muitas vezes o gerente, o patrão, o administrador da empresa, ele faz de tudo para o trabalhador pedir demissão. Por quê? Se ele pedir demissão, ele não vai ter que pagar os 40% do fundo de garantia, que é a multa. Então, muitas vezes, ele força a barra, né? Às vezes numa questão, até mesmo de questão de assédio moral, para que o trabalhador faça o pedido de demissão. E isso é complicado, e a gente tem que ter uma condição para poder orientar esse trabalhador e jamais ele peça a demissão da empresa, porque ele está no direito dele. E aí, existe outros meios, que já falei aqui, que tem como provar essa questão daquele impulso de querer exigir do empregado, e cabe a questão do assédio moral e do dano moral. Então é importante que o trabalhador tenha essa orientação através do seu sindicato. Muitas vezes o trabalhador vai sendo minado, né? A pessoa fala alto, humilha na frente dos outros, dá uma ordem de uma coisa que não tem a ver com a função dele, ou manda fazer um serviço que sabe que ele não dá conta, justamente para ir criando esse ambiente e para afastar o trabalhador. Exatamente, André. Tem muitos casos, às vezes o trabalhador, que muitas vezes as empresas não tem, às vezes nem treina o trabalhador para aquela atividade. E muitas vezes o trabalhador, ele está na empresa e é exigido o desempenho dele. E ele, às vezes, não tem aquela prática. E muitas vezes o empresário, o gerente, o administrador da empresa, acaba isolando, às vezes, aquele funcionário dos colegas, né? Então, isso cabe um processo de danos em cima desse trabalhador, porque ele está sendo feito crítica sobre ele, sobre o trabalho dele, que muitas vezes a empresa não deu as condições necessárias para a atividade dele, exercer na empresa. Então é importante que se faça um treinamento. Tem empresas que contratam médicos, psicológicos, para poder trabalhar esses trabalhadores, no sentido de fazer com que esses trabalhadores possam desenvolver a sua atividade numa melhor condição. Então é importante isso, que a empresa tenha consciência, né, de que
possa aproveitar o melhor possível esses trabalhadores. Você destacou um aspecto importante, o envolvimento do empregador também. No caso do Hospital Santa Teresa, a diretora do hospital, que é uma psicóloga, ela que é a Elaine Covre, muito preocupada, ajudou, valorizou a atividade, participou e conversou com o Fórum do Trabalhador. Elaine, qual a importância da promoção desse seminário aqui no Santa Teresa? Olha, para nós é uma experiência nova, é uma primeira aproximação dessa discussão mais ampla, envolvendo os trabalhadores, os representantes do sindicato. E acho que isso vem de encontro ao que a gente tem tentado buscar no Santa Teresa, que é favorecer e fomentar cada vez mais a participação do trabalhador como o ator principal desse processo de mudança que a gente está vivendo. Na relação do trabalho, existem os seus conflitos naturais, existe a subordinação, existem orientações que têm que ser dadas. É importante que tanto o trabalhador quanto as chefias façam essa discussão, sentem junto para analisar como estão as relações? Super importante, isso é base para um trabalho em equipe, né? É base para um trabalho humanizado, é base para um projeto que pretende reintegrar e ressocializar um doente mental na comunidade. E de todo modo, a gente tem criado vários fóruns de discussão onde se pensa ser um espaço que possibilite essa discussão, esse diálogo, melhore as relações, minimize os conflitos, mas não é um processo muito simples. Nós temos uma cultura, nós temos uma formação, diferentes atores nesse lugar. Há uma abertura da direção nesse sentido e há um projeto de gestão participativa em curso. Mas a gente não tem ainda, não chegou ainda, eu acho que próximo daquilo que a gente gostaria. A gente ainda tem muito trabalho pela frente. Cuidar dos cuidadores é um exercício mais difícil? Então, nós estamos tentando o tempo inteiro, né? A gente cria várias estratégias, alternativas. Eu acho que o pessoal às vezes se queixa que a gente não para. Né, aqui dentro do hospital com muita oferta, e cuidar do trabalhador é uma coisa que não faz parte do nosso aprendizado. Né? A gente aprendeu, se formou para exercer uma determinada função e, em geral, voltada para o cliente, seja ele, no nosso caso, um usuário. E as relações de trabalho e a responsabilidade gerencial, inclusive, de um clima institucional favorável, ela é uma coisa mais recente, eu entendo dessa forma. Nós estamos com um projeto que nós começamos agora, faz 3 semanas, que tem exatamente esse tema que você colocou, cuidando do cuidador. Né? E a gente está na fase de planejamento. Nós estamos planejando as ações que deverão ser implementadas a partir de janeiro do ano que vem. Nós criamos um grupo, somos em 9 membros, pensando justamente estratégias e ações que possibilitem uma noção de pertencimento melhorada, que o trabalhador do Hospital Santa Teresa tem orgulho de estar aqui, tem a satisfação de estar aqui e que se sinta atendido nas suas necessidades. Então a gente está buscando mais uma vez uma nova iniciativa para cuidar de quem cuida. O profissional da saúde mental é extremamente exigido, talvez na saúde um dos profissionais mais exigidos. Você entende que é possível ter esse avanço, é possível implementar essa política diferenciada do trabalhador, do gestor e que vai acabar no final revertendo para o próprio paciente? Com certeza. Eu acredito piamente nisso. É com base nisso que eu me animo para vir para cá todos os dias. É pensando nisso que eu trabalho nessa função que eu exerço aqui e que eu gostaria muito de poder deixar de fazer um dia, olhar para trás e falar que tudo mudou. E que agora estamos num momento melhor. Mais uma vez, parabéns ao pessoal aí do Santa Teresa. Acho que essa dimensão que foi apresentada pela diretora, uma mudança até de paradigma. As pessoas preocupadas com o relacionamento pessoal, preocupado com o ambiente de trabalho, lá que já é um hospital psiquiátrico, já tem todo um envolvimento aí,
um investimento positivo pode servir de exemplo para outros empregadores, não, Vanildo? Sim, claro. É importante a gente participar dessas discussões, ver essas pessoas preocupadas com esse relacionamento, André, porque a gente sabe muito bem, a gente vive dia a dia, e muitas vezes o empresário, a empresa aí, muitas vezes tem tratado o trabalhador como se fosse um maquinário dele, né? Uma máquina. O dia que essa máquina estraga, pega ela, joga fora e coloca outro no lugar. Então é ruim esse tipo de relacionamento, né? Onde que as pessoas não tratam as pessoas como ser humano, né? Então eu acho que é importante o relacionamento onde você se integra junto com os funcionários, com as pessoas e trata como colaboradores, né, do dia a dia, que trabalhe, colabore, participe, para que isso possa fluir de uma maneira, um futuro melhor para cada um, tanto para a empresa como para o funcionário em si. Então é importante esse tipo de discussão, que os empresários possam ter uma mente mais aberta nesse sentido, para que no futuro não possa ver ações indenizatórias grandes, né, que está acontecendo hoje, na questão do assédio moral e do dano moral. Então é importante, fica aí esse alerta de que possa realmente ter o diálogo e ter o entendimento, o treinamento, ter as condições necessárias para que o trabalhador possa desenvolver seu trabalho dentro da empresa. Muito bem, o Vanildo disse que o trabalhador não é máquina. Como ser humano, precisa de alegria, precisa de festa. Está chegando a grande festa dos frentistas, dia 22 de dezembro. Vamos comentar um pouquinho, Vanildo, o que vem de bom aí? Então, André, nós vamos estar realizando a 4ª festa dos frentistas, né, em Ribeirão Preto. Vai ser no dia 22 de dezembro, no clube da Polícia Militar de Ribeirão Preto, né, que é a ADPM, lá na Rua Javari, 3033, no Jardim Presidente Dutra. A partir das 12 horas até as 16 horas. Bastante música, comida, bebida para os trabalhadores, porque o trabalhador também tem que se divertir. Como é já final de ano, dia 22 de dezembro, certamente o trabalhador já vai comemorar o Natal. Vai Você ter que é Papai frentista, Noel, vai preste ter tudo. atenção como faz para participar. Vanildo, explica bem, porque tem que pegar um convite, né? Sim, o trabalhador tem que se dirigir à sede do sindicato, né, com os documentos necessários, o lerite, a carteirinha de trabalho do sindicato, né, carteirinha do sindicato, para que ele possa adquirir os convites, tanto para o titular como para os dependentes. E esse titular ele tem direito, André, um cupom, que ele vai colocar na urna para concorrer todos os prêmios. São mais de 50 prêmios, inclusive uma moto, 0 km. Então o trabalhador ele se dirige ao sindicato, retira os convites para ele e para os seus dependentes, individual, porque lá na hora lá que ele for entrar lá no clube, vai ter que colocar uma pulseirinha, que ele vai ter acesso dentro nas dependências do clube, e se ele precisar sair, certamente ele vai poder sair e voltar novamente, porque tem muitos trabalhadores que às vezes trabalham durante esse dia, né? E aí ele pode estar voltando lá para participar da festa, continuar participando. Bem, vamos às atrações. A apresentação vai ficar com Daniel Silva, né, locutor famoso aqui na cidade. Dupla sertaneja, Rony e Mauro. São bons? São bons. Isso é uma garantia do próprio Daniel, que é da Conquista, que vai estar trazendo, são um pessoal de Minas Gerais, vai estar vendo para estar fazendo essa apresentação. Além dessa apresentação, vão ser 10 apresentações no total. São 2 ambientes no salão. É tudo sertanejo ou vai rolar um sambinha Vai também? rolar tudo Música, lá. o que é? Vai rolar tudo lá, vai ter tudo lá para ambos os gostos, né? E Digamos como é assim. uma festa familiar, vai ter um espaço especial para as crianças. Sim, certamente. Nós já contratando um parque, né, com todas as diversões. Vai ter algodão doce, vai ter sorvete, vai ter os palhaços lá para brincar com a criançada, fazer pintura. Vai ter também o Papai Noel, para já a véspera de Natal, né, para estar comemorando aí essa festa da categoria. Buffet completo. Buffet completo, arroz, feijão gordo, né? Vai ter salada à vontade, vai ter a questão, por exemplo, no churrasco, né? Vai ser servido junto com a comida lá com o pessoal. Então vai ser uma festa como foi feito o ano passado, que o pessoal gostaram, e por isso a gente está repetindo o cardápio
inclusive as apresentações aí. No ano passado eu acompanhei a festa, tinha muitos prêmios. Máquina de lavar tinha, esse ano tem? Tem tudo, é tudo repetido. Tablet esse ano tem? Tem tudo. TV? TV. Máquina digital? Esse ano tem 2 TV, né? O ano Bicicleta passado tem? Tem 3 bicicletas. E uma moto 0 km. Isso, exatamente. Muito legal. 0 km. Vanilda, as pessoas questionam, mas sindicato fazendo festa, é importante isso para o trabalhador? É importante, André, porque é o seguinte, é a convivência entre sindicato e a categoria, e os familiares, né? Porque tem muitos trabalhadores que às vezes não tem esse convívio, às esse não tem oportunidade, às vezes na própria, dentro da empresa mesmo, tem empresa que não faz uma festinha no final do ano, não tem esse capricho de fazer o pessoal se relaxar, a convivência, né, entre o sindicato, a categoria. E ali é um momento também dos trabalhadores, às vezes, num comentário, às vezes, reivindicar alguma coisa que às vezes ele deixa de falar dentro da empresa. Você sabe muito bem que hoje o posto de gasolina ele tem câmara, né? Então, aliás, é uma situação muito trabalho, muita correria. O ambiente ficou tenso até por conta dos vários assaltos que têm acontecido. Então, realmente, no dia a dia, fica difícil até parar para conversar. Exatamente. Então, o dia a dia é muito corrido, né? Às vezes, o trabalhador, principalmente no final do ano, ele não tem, às vezes, nem a condições de sentar um minuto, porque muitas vezes a fila no posto de gasolina, o dia a dia é corrido. Então, ele não tem muito tempo nem para ele mesmo. Então, nesse dia, é dedicado a ele, né? Ele vai estar lá para estar convivendo com a sua família lá, estando participando, né, através do sindicato, e fazer com que essa união do sindicato, da diretoria e os funcionários do sindicato esteja sempre junto e buscando alternativa e reivindicação para a categoria. Então, atenção, você trabalhador, procure a sede do sindicato. Tem em Araraquara, tem em São Carlos, mas você de Ribeirão Preto, Rua Floriano Peixoto? 58. Telefone? 3611-1968. Vamos agora na nossa campanha Todos contra a Terceirização. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? A nossa campanha continua e é para conscientizar você, trabalhador, com relação aos perigos da terceirização. Eu quero agora dedicar um espaço nesse programa para fazer uma homenagem. Esta semana, o sindicalismo de Ribeirão Preto perdeu uma pessoa muito querida, uma senhora muito querida. A presidente do Sindicato dos Aposentados de Ribeirão Preto e região, dona Vera Lúcia Faria Fernandes, faleceu. Vai deixar saudade, mas acima de tudo vai deixar o seu exemplo de luta, o seu exemplo de dedicação. E no 1º de maio, durante a festa, eu bati um papo com ela e agora nós vamos reproduzir essa entrevista como forma de homenagem, mas também como uma mensagem de incentivo a outros aposentados e pensionistas que assumam essa missão de lutar pelos seus direitos. Nós, como aposentados, não temos muito o que comemorar. Nós temos o nosso benefício deteriorado a cada ano que passa. Mais de 70% dos aposentados já estão recebendo apenas um salário mínimo. Hoje,
O aposentado depende de familiares, porque qual a família de aposentado, mesmo que seja um casal, como é que ele pode sustentar com um salário mínimo, independente do valor da contribuição dele na vida laboral. Então, os nossos governantes parece que não têm ouvido para ouvir as nossas reivindicações, mas a gente continua lutando e a gente espera avançar muito na nossa luta até que a gente consiga uma aposentadoria digna e justa para todo trabalhador brasileiro. O trabalhador da ativa faz paralisações, faz greves, manifestações. O aposentado tem que utilizar as suas ferramentas. Como tem sido a mobilização? O que vocês têm conseguido de mobilização junto aos aposentados e pensionistas? Pois é, o nosso patrão é o governo, então não adianta fazer greve, né? Nós fazemos mobilizações em protestos, coisa que na nossa região ainda a gente não consegue muito. Tanto que quando existe protesto, a gente vai para São Paulo, vai para Brasília. Nós temos nos movimentado bastante, os aposentados de maneira geral. Já tivemos a presidente recebendo as nossas lideranças, mas ela disse que as nossas principais bandeiras de luta são a recuperação do poder de compra, que a gente realmente perdeu, e o fim do fator previdenciário, que acaba com o salário, inclusive do aposentador, do trabalhador que está se aposentando agora. Então, ela ouviu, disse que eram justas, mas difíceis de serem atendidas. Nesse mês de maio, mês do trabalhador, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os aposentados e pensionistas que estão acompanhando o nosso programa em Ribeirão Preto e em toda a região. É que o aposentado não desista da luta, que ele venha se associar conosco. Nós estamos ali na Rua Angélica, número 79, no Jardim Macedo. O nosso telefone é o 3289-0810. O que nós fazemos, André, se nós do sindicato não podemos colocar dinheiro no bolso do aposentado, a gente pode pelo menos ajudar a tirar menos. Então, nós temos parcerias com clínica médica, odontológica, com farmácias, óticas, onde o aposentado vai pagar menos pelo serviço que ele precisa. Então, que o aposentado junte-se a nós, que a gente possa contar com todos os aposentados nas mobilizações que nós fazemos também aqui na nossa região. Vanildo, você conheceu a Dona Vera, foi companheira de batalhas, uma grande perda para o movimento sindical. Claro, André, eu acho que o sentimento é grandioso, né? Porque a gente sabe, ela é uma senhora que trabalhou muito arduamente com as questões trabalhistas, questões sociais. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ela. Ela sempre procurou ajudar as pessoas da melhor forma, no sentido de colaborar e ver, resolver. Eu acho que é lamentável essa perda, né, dela. Eu acho que é importante a gente registrar realmente aqui o falecimento dela, porque eu fiquei sabendo ontem, né, e fiquei muito sentido, porque o movimento sindical perdeu uma grande companheira. Aposentados e pensionistas no Brasil são um pouco mais de 30 milhões. E a maioria, ou quase todos, só tem um patrão é o governo. E por vezes lutar contra o governo, sensibilizar da necessidade não só de valorizar as pensões, as aposentadorias, mas de dar mais condição de vida para o aposentado é uma missão difícil, mas alguém tem que tocar, né? Sim, é uma questão de luta, porque você vê, André, quando existe uma categoria, trabalhador, o vínculo empregatício, a luta é diferente, né? Quando se depende de um governo, depende de um reajuste do salário, aí a briga é muito maior e precisaria ter muito mais união, né, para poder buscar a nível federal um reajuste digno para a categoria dos aposentados. A gente sabe muito bem que muitas vezes nosso país, quando se aposenta, para se descansar, né, para poder, muitas vezes, ter uma vida melhor, de condições melhor. E muitas vezes a gente costuma
que nem o pessoal fala, trombar aí nas ruas aí, com pessoas em atividade, trabalhando, porque o seu ganho não é suficiente para manter as suas condições de vida. E é triste, muitas vezes a gente vê uma perda assim de uma companheira que sempre procurou lutar, reivindicar. Eu conheci ela muito bem. Muitas vezes a gente viajou para Brasília, né, até mesmo em questões que às vezes não tinha nada a ver com a questão do aposentado, mas sempre ela batalhava no sentido de que é preciso que nós, que não somos ainda aposentados, buscar, enquanto pode, uma condição melhor na questão de aposentadoria e dos direitos, né? Porque se deixar amanhã ou depois aí não adianta correr atrás de uma coisa que não vai conseguir. Então é importante que se organize melhor as pessoas para que tenha no futuro uma aposentadoria digna. Muito bem, então nosso carinho a toda a família da dona Vera. Vamos aos comerciários agora, chegando informações sobre o concurso de poesia. Teve premiação essa semana. Para fechar o mês de comemorações dos 5 comerciários de Ribeirão Preto, aconteceu no Centro de Aprendizagem Profissional, a Escola CAP, o 17º concurso de poesias. Regina, para fechar com chave de ouro as comemorações no mês do comerciário, aconteceu na Escola CAP o 17º concurso de poesia e as homenagens aos comerciários do ano. Como isso aconteceu? Pois é, Malu, é com grande orgulho e satisfação que, em nome da minha diretoria, como presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Ribeirão Preto, eu levo a conhecimento das pessoas que estão nos assistindo que encerramos o mês de comerciário com muita festa. Então a participação, como você viu, super disputada, o 17º concurso de poesia. Nós tivemos categoria jovem, categoria adulto e também com participação de pessoas até de outros estados que entraram na categoria ao concurso. Isso só nos dá cada vez mais coragem e de continuar fazendo essas festas, essas comemorações, e coroamos com a homenagem de 2 comerciários mais antigos, que são associados e estão na categoria há mais tempo, que o homenageado foi Ismael das Casas Pernambucana e Adriana do Magazine Luiza. E provavelmente, comerciário, você também pode participar dessa festa. Então fique ligado no sindicato, informe-se conosco, que o ano que vem eu quero ver você conosco, que é com muita satisfação que nós encerramos o mês de outubro com mais essa homenagem. Tórtoro, há 17 anos você tem essa parceria com os 5 comerciários. O que isso representa para Ribeirão Preto? Olha, qualquer coisa feita nos meios culturais para incentivar a escrita e a leitura vai ser válida sempre. Ou para um pequeno grupo, um grupo restrito ou um evento nacionalmente conhecido, o importante é que seja feito sempre alguma coisa, na sua escola, na sua comunidade, entendeu? Porque você vê hoje, os jovens estão escrevendo pouco. Nós não tivemos nesse concurso a participação de jovens. Eu fico muito triste com isso. Entendeu? Mas eu não vou desistir de continuar incentivando o jovem a escrever. É importante que nós saibamos, através da poesia, o ponto de vista desses jovens diante da nossa realidade. Como eles estão entendendo essa realidade. Então, esse trabalho do sindicato não pode parar. Eu espero que seja realizado por mais uns 17 anos. Eu espero estar vivo para continuar julgando os poemas. Então, é um momento muito importante estar entre amigos e sentir que existem instituições como o sindicato que não tem nada a ver com literatura, com cultura, enfim, é comércio, mas que se preocupa também por esse lado cultural dos seus associados. Qual o critério de escolha? Eu sempre digo que poesia é um negócio complicado. Se porventura eu fizesse a escolha e também os meus companheiros de escolha fizessem essa escolha daqui a um mês, dependendo do estado de espírito de cada um, possivelmente o resultado seria outro. Poesia é algo que bate. Você lê, bateu naquele momento, é aquela que você escolheu. É como uma pintura, é como uma fotografia. Arte independe não é técnica,
é sentimento. Num texto, numa fotografia, num livro, em geral você bota mais da sua vivência do que justamente aquilo que está escrito, fotografado, enfim, qualquer obra de arte você coloca muito mais de você do que o artista colocou. O artista fez uma leitura da realidade, você vendo a obra do artista, você faz outra completamente diferente e mais, isso muda de acordo com o momento em que você está vendo ou lendo uma obra de arte. E comigo, André, o Sr. Pedro Além, presidente do Sincovarp. Sr. Pedro, qual a importância de se homenagear um comerciário e as empresas de Ribeirão Preto? Como eu disse aqui na minha fala, eu me sinto um comerciário e também, por estigma, sou comerciante. Eu acho extremamente importante, é uma categoria pujante. Ribeirão Preto é uma cidade que tem um foco comercial muito grande, não só na nossa cidade como na região, e essa categoria é altamente representativa. Então eu acho que está de parabéns os 5 comerciários de fazer essa homenagem para essa categoria tão trabalhadora e que merece todo o nosso respeito. Com relação às poesias, é importante esse incentivo? Sem dúvida, eu acho que os 5 comerciários fez muito bem de fazer esse concurso, tanto é que você pode observar que tiveram participantes de vários estados, através do site, conheceram o regulamento e participaram de vários estados e vieram poesias, que aliás estavam maravilhosas. Seu Oscar, a poesia foi uma aposta dos 5 comerciários, que há 17 anos acontece. Como o senhor vê isso na sociedade ribeirão-pretana? Esse trabalho do sindicato de promover o concurso de poesia, ele está visando a intelectualidade das pessoas, né? Ele está preocupado com a redação, com a expressão. O sindicato, com isso, eles dão uma oportunidade aos comerciários para que manifestem aspectos da sua vida durante toda a trajetória, ou no próprio trabalho, ou com seus amores. E isso é muito bom porque nós podemos nos deliciar com essas colocações, com a construção dessas poesias, né? E verificar o que se passa com uma pessoa quando ela revela seus sentimentos através da sua atividade de poeta. Então, uma oportunidade muito boa que nós estamos dando à cultura, né, do comerciário, para que ele possa se revelar. Ele também é um vendedor, ele é uma pessoa útil à sociedade, mas ele também tem nesse momento a oportunidade de se expressar e de escrever e ser premiado numa noite tão bonita como essa, numa festa em que nós abrimos o coração para receber esses queridos comerciários associados do sindicato. Muito obrigado. E com isso, André, fechamos a nossa cobertura no mês dos comerciários. Ano que vem tem mais. Malu Pacobello para o Fórum do Trabalhador. Vamos agora acompanhar os trabalhadores da semana e, na sequência, uma campanha do Novembro Azul. Homem, cuide da sua saúde também. Não espere sintomas. Essa campanha de alerta, que é o Novembro Azul, aconselhamos que procure um especialista, porque isso são as chances de levar para um diagnóstico precoce. O tratamento já leva a cura em quase 90%, até 100% em determinados cânceres.
Isso desde que seja detectado com antecedência. Eu tive a certeza de que não estava tão tardio para o diagnóstico. Diagnosticando precocemente, você vai ter chance de fazer uma cirurgia de pequeno porte. 3 anos depois eu tive que me submeter à radioterapia. O fundamental é que se procure o médico o mais cedo possível, mesmo que não se sinta nada. Lembrando que você é nosso convidado a acompanhar esse programa de rádio, segunda a sexta, às 9 da manhã, ao sábado, das 8 às 9 da manhã, na Rádio 79, no AM 590 ou na internet www.radio79.com.br. Agradeço a participação do Vanildo e te espero na próxima semana, aqui no Fórum do Trabalhador.